Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula nossa aqui de hoje, né? Sobre educação especial e inclusão. O problema não é ser diferente, e sim ser tratado diferente. Essa é uma realidade nossa, né, pessoal? É a forma como nós somos tratados, a forma como a gente trata as pessoas é que faz tudo ser diferente. Então, o problema, na maioria das vezes, não está no quesito de ter uma deficiência, de ter um transtorno, de ter uma síndrome, e sim na forma como eu trato essa pessoa que tem isso. Então, vamos lá? Que sou eu? Vocês já me conhecem, né? Tudo que a gente vai falar aqui agora sobre inclusão está pautado na BNCC, DCGO, tá bom? E na questão do plano individualizado, certinho? Você é uma pessoa que inclui? Será que nós somos pessoas que incluímos as outras? Ou será que nós incluímos quem nós queremos, quem é da nossa família, quem tem um problema e está na nossa família, quem tem um transtorno e está na nossa família? Como que será que eu faço esse processo de inclusão? Ao evidenciar este diálogo do DCGO com a BNCC, faz-se necessário destacar que, mesmo mantendo a organização estrutural da BNCC, o DCGO cumpre seu papel de ir além da base. O grande diferencial do DCGO em relação à BNCC é justamente a aproximação das habilidades e objetivos de aprendizagem do contexto de Goiás. A BNCC e Educação Inclusiva. A Base Nacional Comum Curricular é um grande avanço para a educação brasileira, pois abre oportunidades para uma educação mais inclusiva, que parta do olhar para o aluno e suas singularidades. Ela amplia as possibilidades para que as escolas busquem novas alternativas para ensinar a todos. Sendo assim, dialoga com os princípios do desenvolvimento universal da aprendizagem, que a gente chama de DUA, né? Que são proporcionar diversos meios para a aprendizagem, proporcionar diferentes formas para a expressão do que foi aprendido, manter a motivação e permanência dos estudantes até o que tem algum transtorno, deficiência ou síndrome. Como a BNCC e o DCGO compreendem a inclusão, a diversidade? A BNCC não traz em suas páginas um tópico específico sobre a inclusão, mas espalha em toda a base dicas de como esta compreende a questão da inclusão, da diversidade. No próprio texto da base encontramos que esta tem como objetivo a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Ou seja, a inclusão faz parte de sua constituição, devendo ser trabalhada constantemente para podermos alcançar uma sociedade justa e democrática. A inclusão deve ser ensinada de modo integral, desde o berçário. Quando ensinamos sobre o respeito ao diferente, estamos fazendo da inclusão algo natural do indivíduo. Pessoal, quando a gente fala desde o berçário, são para nós professores, tá bom? Porque na realidade, quando meu filho nasce, eu já tenho que começar a explicar para ele essa questão do diferente, né? Às vezes eu tenho cabelo diferente, às vezes eu vou encontrar o outro que tem uma cor diferente da minha. Então eu preciso começar a lidar com isso desde que meu filho nasce. O problema é que nós brasileiros, nós não atentamos para isso. Nós deixamos para ensinar isso junto com a escola. Quando a escola começa um projeto sobre isso, aí então eu começo a ensinar meu filho. E isso é errado, né? Nas 10 competências básicas para a educação, se prestarmos atenção, percebemos que nas questões 8 e 9 está incorporada a ideia de inclusão e respeito. O que diz lá no 8?
autoconhecimento e reconhecimento de suas emoções e dos outros, com a capacidade de lidar com elas e com a pressão do grupo. Exercício da empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar e promover respeito ao outro. Então, dentro das 10 competências, nós temos essas duas que bate mais forte dentro da inclusão, para que a gente possa entender mais que está falando diretamente da inclusão. A qualidade das aprendizagens depende da qualidade do trabalho do professor. Isso é muito importante, pessoal. Para vocês que já passaram pelo estágio da educação infantil 1, para quem ainda vai passar, isso é muito importante, porque a base da formação do ser humano enquanto escola é o que fortalece o adulto mais na frente. Então, nós precisamos ficar bem atentos a isso. Se nós, professores de educação infantil, nos conscientizarmos disso, muitas coisas podem mudar. Conhecimento de como incluir, adaptação, nível de aprendizagem do indivíduo, e às vezes nos falta este tipo de conhecimento. Conhecer o que é uma adaptação curricular, conhecer o que é os níveis de aprendizado do indivíduo, como é a aprendizagem dessa criança que necessita desse processo de educação especializada. O transmissor de conteúdos, que sou eu, que sou você, mediador do desenvolvimento, aqui eu acho que... Mediador, vamos lá, transmissor de conteúdos, mediador do desenvolvimento de aprendizagem, é aqui embaixo, tá bom? Quais são os aspectos cognitivos que nós temos lá, né, na BNCC em relação ao DCGO? São entendidas como a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática os conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para interpretar, refletir, raciocinar, pensar abstratamente, assimilar ideias complexas, resolver problemas e generalizar aprendizados. São entendidas como a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para estabelecer e perseguir objetivos, compreender e gerir emoções, trabalhar em equipe, tomar decisões, ser respeitoso com os outros, enfrentar situações adversas de maneira criativa e construtiva. Isso está dentro dos aspectos socioemocionais. E aqui eu não vou ter o trabalho de ler para vocês, porque eu sei que vocês já passaram pela BNCC, pelo DCGO, né? Só quis relembrar aqui para vocês toda essa etapa, né? E por que eu coloquei de baixo para cima, né? Aqui eu comecei de cima para baixo, aqui eu comecei ao contrário. Por que eu fiz isso? Justamente para a gente trabalhar um pouquinho dessa competência em nós, dessa visão cronológica, tá bom? Objetivo. Vou colocar todos aqui. Opa, coloquei demais. Promover o acesso à participação e à aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação nas escolas comuns ou em centros especializados, garantindo o que uma educação, né, uma participação nessa educação especial inclusiva precisa. Contratação de profissionais, que é aquilo que a gente já vem conversando, né, turma, há um bom tempo. Profissionais qualificados que entendam do assunto. Se eu encontrar um TDAH, eu tenho que ser formado em TDAH para trabalhar com ele? Não, eu só preciso entender de TDAH. Se eu não entendo, então eu vou buscar conhecimentos, eu vou buscar fontes. Eu não posso ser omissa de ficar ali com um aluno que tem TDAH e não saber nem ao menos como um TDAH funciona. Então, às vezes, nós não somos obrigados de cara a saber tudo, mas eu preciso buscar conhecimentos. Então, a contratação de profissionais é garantido, né, por todo esse processo aí desses estudantes.
Articulação intersetorial. O que é essa articulação intersetorial? A articulação de uma escola para outra, da família para a escola, ter toda essa movimentação dos profissionais que atendem essa criança para com a escola também. A transversalidade da educação, ela não é algo único, né? Ela é uma versalidade, ela passa por muitas coisas, então a gente precisa estar atento a toda essa transversalidade. Atendimento educacional especializado. Se a criança necessita de um atendimento de professor de reforço, então precisamos de um professor de reforço. Se precisamos de uma sala de AEE na escola, então nós precisamos de um professor de apoio. Então, vamos para o professor de apoio. Não, a criança está bem, né? Ela precisa só de um reforço lá na sala de AEE da escola. Então, vamos para a sala de AEE. Formação de professores. Isso também diz que é direito, mas a gente sabe que não é sempre que isso acontece. Então, nós temos que procurar por conta própria. Acessibilidade. Essa acessibilidade, quando a gente fala dela, normalmente a gente se depara mais quando fala em acessibilidade. O que vem na nossa cabeça, né? Para cadeirante passar, lugar reservado para as pessoas que precisam dessa acessibilidade sentar, ter acesso a esses lugares com qualidade. E não é só isso. Essa acessibilidade é acessibilidade à aprendizagem, é acessibilidade ao professor regente da sala de aula, é uma acessibilidade à sala de AEE da escola, é acessibilidade à equipe multidisciplinar que precisa acompanhar essa criança, seja pela prefeitura, pelo estado ou particular. Participação da família e da comunidade. Então, a gente precisa ter a família e a sociedade juntas nesse processo. Funciona se for só a escola? Não, mas é um passo já é um caminho, né? Agora não vai funcionar de jeito nenhum se nem a escola, e nem a família, e nem a sociedade fizer nada. Então nós temos que fazer a nossa parte. Educação inclusiva define-se pela garantia do direito de educação e pela valorização das diferenças culturais, étnico-raciais, sexuais, físicas, sensoriais, intelectuais, emocionais, linguísticas e outras. Nenhum a menos. Por que nós trabalhamos com nenhum a menos? Porque nós precisamos de um a mais e não um a menos. Então, essa questão do nenhum a menos é preciso envolver todos. Se eu tenho 30 alunos dentro da sala de aula, eu tenho que envolver os 30 alunos no meu processo de aprendizagem. Não me importa se 5 desses 30 aí sejam deficientes intelectuais. Eu tenho que ter uma adaptação curricular que atenda eles também. Eles não podem ficar para trás. Por isso que nós trabalhamos com educação de nenhum a menos. Laudo, diagnóstico, flexibilidade e adaptação curricular. Laudo serve para que eu possa me interagir, o professor no caso, né? Do que a criança tem, quais são os níveis daquilo que a criança tem. Diagnóstico, quem está dando esse diagnóstico, esse laudo, tudo isso daí, não pode ser uma limitação para aquela criança aprender. Ele é autista severo, então ele não vai aprender mesmo não, tá aqui no laudo dele. Não é assim que funciona. O laudo é só para nos deixar conscientes de que aquela criança tem alguma coisa e que eu possa adaptar, fazer um PEI para ele, que é o Plano Educacional Individualizado, dentro daquele diagnóstico dele, para me ajudar nas minhas aulas, para quando eu for para minhas aulas, eu já saber o que aquela criança tem e já levar algo adaptado para ela. E isso entra na questão da flexibilização e adaptação curricular, que é quando eu descubro o que a criança tem, ou se a criança não tem laudo, não tem diagnóstico nenhum, então que eu possa, mesmo assim, dessa forma, com o olhar que eu tenho, né, sabendo que essa criança tem alguma coisa ou não, que eu possa, então, ajudar essa criança a fazer alguma coisa. Eu não posso deixar ela sem fazer nada.
E aí vem algo aqui muito importante que eu quero explicar para vocês, que é sobre muitas siglas que vocês vão encontrar nos laudos e nos diagnósticos. Por exemplo, a CID-10. O que significa a CID-10? Classificação Internacional de Doenças. E o número 10 indica a versão, quantas vezes já foram feitas essas revisões desse código que ela apresenta. Por exemplo, vem lá assim no laudo, né? CID-10 F.84, que significa que que a criança tem autismo. O F.84 significa que a criança tem autismo. Então, eu vou no CID-10 e procuro lá dentro o F84 e lá vai me trazer tudo isso registrado, o que significa esse F.84. O DCM-5, né, é uma sigla inglesa que significa Diagnostic and Statistical Manual, que significa Manual de Diagnóstico e Estatística, e o número 5, que também é uma sigla para indicar quantas revisões já foram realizadas no DCM. Então, já passou pelo 1, 2, 3, estamos no 5. A CID-10, este ano agora, né, de 2020, era para sair a CID-11. Não sei se vai sair devido a esse Covid aí e tudo, mas a revisão já era para estar sendo lançada, mas ainda não foi. O DCM-5, a gente ainda não tem uma data de quando vai sair o 6. Esses dois critérios diagnósticos servem para ajudar o profissional de saúde a classificar problemas relacionados ao uso de substância em questão e para nós professores a entender o que aquela criança tem e como ajudá-la. A CID-10 é o critério adotado no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Ele abrange todas as doenças, incluindo os transtornos mentais, e foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde, que a gente entende como sigla OMS. O DCM-5 abrange apenas os transtornos mentais. Então, vamos entender a diferença? CID-10 abrange todas as doenças, incluindo os transtornos mentais. O DCM-5, ele abrange apenas os transtornos mentais e tem sido mais utilizado em ambientes de pesquisa, porque possui itens mais detalhados em formas de tópicos. Então, se você pega o DCM, ele te explica mais do que a CID-10. Foi elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. O aluno que tem dificuldade na escola não tem laudo. O que fazer com esse menino? Tem dificuldade, mas não tem laudo. Primeira coisa que o professor deve compreender, né? Aplicar testes nessa criança, testes alfabéticos mesmo, conhecer primeiro, fazer uma observação com essa criança, pegar dessa criança o que essa criança sabe e o que ela não sabe, o que está coerente daquilo que ela sabe dentro da série que ela está nesse momento. Está coerente o que ela sabe com a série que ela tem, que ela está no momento? Não, não está. Se não está, então procurar fazer um relatório para a família, chamar mais alguém da escola, se a escola tiver sala de AEE, chamar esse profissional da sala de AEE para junto dele fazer uma observação. Se não tem sala de AEE, chama o coordenador da escola então, para fazer juntos uma observação com essa criança. Fez essa observação? Procurem aplicar atividades que vocês acham que essa criança vai dar conta, de acordo com as dificuldades que ela tem. Para que isso, Kellen? Para a gente tentar encontrar o nível que a criança está dentro do aprendizado. E aí, quando você for fazer o relatório, você saber explicar para o pai qual que é o nível que a criança está e qual que é o nível da série que ele ocupa no momento. O que a série que ele ocupa no momento vai exigir dele. Vocês estão entendendo? O que a série que ele está vai exigir dele e o que ele sabe. E aí você ir trabalhando essas dificuldades para ver se elas vão ser sanadas. Se for sanadas, a criança for compreendendo, ótimo, isso é somente uma dificuldade. Agora, se você trabalha nos exercícios, começa do mais simples para o mais complexo
e mesmo assim essa criança não está conseguindo, então é hora de você passar a bola para frente, elaborar o mais rápido possível o seu relatório, encaminhar para a coordenação da escola, para que a coordenação da escola possa chamar os pais juntamente com você, para que vocês possam explicar o que está acontecendo. Lógico, com muita sutileza e com muita tranquilidade, porque os pais, eles não estão preparados, às vezes, para receber algo da criança. Então, a gente precisa preparar esses pais tranquilamente, às vezes não entregar um relatório já, dependendo dos pais, mas ter uma conversa antes, para que ele procure ajuda. Então, depende da dificuldade da criança, né? Preparar bem. Primeiro você chama o pai e pergunta: pai, como está sendo o aprendizado do seu filho, né? Ele está aprendendo? O que você acha? Para você ter uma mediação com o pai e entender, já não ir falando logo o que a criança tem. Para você procurar observá-lo naquele momento, se o pai está desconfiado de alguma coisa ou não. Quando os professores regentes, juntamente com os apoios, realizam um plano de adaptação e acessibilidade para determinado aluno, isso faz com que o aprendizado da criança melhore dia a dia. Mas para isso, precisa haver essa junção. Professor de apoio e regente planejando juntos, porque senão o negócio não casa. Conhecer sobre a neurociência para que os professores consigam exercer um bom desenvolvimento de acordo com a BNCC e o DCGO. Faz todo o ensino ficar ainda mais eficaz. Para trabalhar suas competências e habilidades, principalmente no que se refere ao socioemocional. Tanto o regente como o apoio e toda a escola faz-se necessário conhecer dentro de cada limitação seu potencial e o que se pode fazer para determinado indivíduo aprender. Por isso, não basta simplesmente saber o que é determinado transtorno, dificuldade, síndrome, deficiência. O que realmente faz todo sentido é conhecer o que cada criança pode realizar, com o que ela tem para hoje, nas condições que possui hoje. O professor deve entender as dificuldades dos estudantes com limitações de raciocínio e desenvolver formas criativas para auxiliá-los. A importância do foco nas explicações em sala de aula. O professor que ele tem um TDAH dentro da sala de aula, não dá para ele ficar aflorando demais as explicações. Ele tem que ser mais direto, ele tem que ser mais objetivo, porque senão o TDAH ele se perde e começa a fazer outras coisas ou então vai lá para o mundo da lua, né? Não adianta insistir em falar a mesma coisa várias vezes, repetir o mesmo assunto, e aí você tá lá e tá explicando o que é rima. E aí você tá explicando, né? Rima é aquilo que tem o mesmo som no final de toda a palavra. Você entendeu? Aí ele vai te responder que não. Aí você vai e explica isso de novo. É melhor ir direto. Dá exemplos, claro. Olha, bola rima com cola. Cola, bola. Para ele entender o significado mais direto. Não se trata de reforço. Eles não precisam de reforço. Às vezes, a maioria das vezes, fica todo mundo jogando a criança para o reforço escolar, né? E não é o reforço escolar que vai salvar uma criança. É a mediação do professor dentro da sala de aula. Na maioria das vezes, quando o professor melhora essa mediação, o aluno, capita, faz isso. Ou então o aluno está com o professor e não aprende de forma alguma. Mudou de professor, o negócio mudou de figura, o aluno vai embora. Ele precisa desenvolver a habilidade de prestar atenção com estratégias diferenciadas para depois entender o conteúdo. Se eu tenho um aluno e ele não sabe prestar atenção, não vai adiantar você dar conteúdo para ele. Porque ele precisa naquele momento de quê? Prestar atenção e não de conteúdo. Se ele ainda não desenvolveu na memória de trabalho dele a atenção, então ele não vai aprender conteúdo. Eu só aprendo conteúdo depois que eu desenvolvo a minha atenção por aquilo que eu estou aprendendo. Senão, não tem aprendizado. E aprendizado é uma via de mão dupla. Eu preciso permitir que o outro me ensine. E para que eu permita que o outro me ensine,
eu preciso fazer o quê? Prestar atenção nele. Então, às vezes é melhor você trabalhar uma atividade de atenção com aquela criança e depois voltar para o conteúdo. De todas as experiências que surgem no caminho de quem trabalha com a inclusão, receber um aluno com deficiência intelectual, que é o que nós chamamos de DI, ou transtorno global de desenvolvimento, TGD, parece a mais complexa. Para o surdo, os primeiros passos são dados com a língua brasileira de sinais, Libras. Chegou um surdo na escola, todo mundo sabe que precisa de um intérprete, nem que seja para alfabetizar essa criança, né? A aprendizagem é um processo que depende da combinação coordenada de múltiplos fatores genéticos, neurobiológicos, psicoemocionais, socioculturais, pedagógicos, institucionais e familiares. Então, quando às vezes os pais mandam a criança para a escola, acha que é só pedagógico, né? Vai lá, vai aprender, vai ensinar e pronto. E não é assim. A criança, para ela aprender, ela não precisa estar preparada só com o pedagógico. Se ela tiver um excelente professor, uma excelente adaptação, mas mesmo assim ela não tiver o neurobiológico dela trabalhando bem, não tiver a questão dos sócios culturais trabalhando bem junto dela, ela não vai conseguir ter aprendizagem. A aprendizagem é um conjunto. Para eu aprender, eu preciso de todo esse conjunto funcionando. Entender cada um destes eixos influenciadores é o primeiro e mais importante passo para tomar medidas preventivas e remediadoras para tais dificuldades. A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está chamada hoje a enfrentar. Moreira e Gandu, quem diz isso? Então, que lindo, né? Toda essa pluralidade aqui junto. Ser diferente é ser normal, não tem nada de anormal, né, em ser diferente. O que tem de diferente é um monte de robozinho, todo mundo tentando ser igual ao outro, que é a nossa sociedade hoje, né? Todo mundo tentando ser igual a alguém. E nós precisamos, não é disso, nós precisamos daquilo que é diferente, é daquilo que nos traz a diferença para que eu aprenda com aquilo, né? No entanto, você pode observar. Às vezes você deve muito agradecer uma pessoa que é totalmente diferente, porque essa pessoa que é totalmente diferente, ela te obriga a ser melhor, né? Tiramos isso como exemplo, às vezes alguma amiga que a gente tem, que às vezes ela é assim, tão contra a gente, ela fala tantas coisas, né? Que de repente você tá ali querendo mostrar para ela que você não é igual a ela, que você é diferente, que você é melhor. Então, a gente tem que tomar, às vezes, cuidado com isso, porque o tempo todo a gente está fazendo aquilo que a gente não gosta para mostrar para o outro que a gente não tem afinidade nenhuma com aquela pessoa. Por que nós agimos assim? Eu quero mostrar para o outro, fazer para o outro, que é uma pessoa que eu não gosto, na maioria das vezes, mas eu quero ser melhor para mostrar para ela. Por que eu quero mostrar para uma pessoa que eu sou melhor? Então, o normal é ser diferente, tá tudo bem. Imagina se todo mundo gostasse das mesmas coisas, né? Como que seria? Como ajudar o aluno com dificuldade de aprendizagem? E aí, o que vocês me dizem? Apesar de não haver uma fórmula pronta para enfrentar esse tipo de problema, dada a especificidade de cada situação, o olhar atento do professor, bem como a sua postura e a afetividade são elementos fundamentais para apoiar o aluno. Vocês não têm noção do quanto isso é essencial. Importante pontuar que, para o professor efetivar o apoio ao aluno, é preciso envolver os pais ou responsáveis no processo de ajuda. Não tem como, né? Colocar um professor de apoio sem envolver os pais. Quando a gente coloca um professor de apoio
sem envolver os pais naquela obrigação que os pais vai ter em casa para ajudar o professor de apoio, o negócio dá errado. A parceria com a família permite ao educador saber o que acontece com o estudante fora do ambiente escolar, o que representa um importante subsídio para trabalhar a situação. Isso que eu acabei de dizer aqui acima, né? Não adianta ficar pedindo professor de apoio se depois o pai não vai estar lá para poder contribuir com a ajuda que o professor de apoio precisa para que essa aprendizagem continue em casa. Entenda a diferença entre transtorno e dificuldade de aprendizagem. O que é dificuldade de aprendizagem? Qual que é essa diferença de dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? Vamos lá então, primeiro pontuar a dificuldade de aprendizagem. Quando o aluno demonstra que não consegue realizar as atividades solicitadas, nem consegue acompanhar o ritmo da sala de aula, o professor pode estar diante de uma dificuldade de aprendizagem. Aqui cabe salientar que as dificuldades de aprendizagem são causadas por fatores externos, ou seja, não são de origem orgânica e nem inatas. Desse modo, ao investigar um caso de defasagem na aprendizagem, não raro o professor irá se deparar com situações de conflito familiar, mudança de escola, moradia ou padrão de vida, perda de ente querido, dentre outras questões pessoais que afetam o aluno. Então, isso afeta dificuldade de aprendizagem, tá bom, pessoal? Agora, o que é o transtorno de aprendizagem? Padrões considerados normais de aquisição de habilidades comprometidos desde as primeiras fases do desenvolvimento da criança, relacionados a anormalidades no processo cognitivo e disfunções biológicas, caracterizam o transtorno de aprendizagem. Então, eu preciso de ter o quê? Uma disfunção biológica para ser caracterizado transtorno de aprendizagem. Enquanto que lá na dificuldade de aprendizagem, se a gente voltar aqui, eu vou ter só fatores influenciadores, né? Conflitos situacionais, que são mudança de escola, moradia ou padrão de vida, perda de ente querido e outras situações, às vezes pessoais, que afetam o aluno. Já que no transtorno de aprendizagem, eu vou ter o quê? Uma disfunção biológica, certo? Para ser considerado transtorno, eu preciso ter uma disfunção biológica. Esse tipo de transtorno é recorrente, manifestando-se durante toda a vida escolar da criança. E aí, quando você começa a puxar a ficha lá com os pais, né, de como a criança foi na alfabetização, como que ela foi no jardim, se a criança está hoje no 3º ano, né, e os pais começam a descobrir agora que ela tem um transtorno de aprendizagem. Então, o que acontece? O professor tem a obrigação de perguntar como é que foram as séries anteriores, de preferência especificados, né? Como é que foi a pré-alfabetização dele, o momento que ele estava no CMEI, como é que foi a alfabetização dessa criança, e aí os pais vão te contando e você vai notando ali as fragmentações que teve nesse processo de aprendizagem, que sempre teve, né? O transtorno, ele sempre acompanhou o aluno, a dificuldade não. A dificuldade, ela passou a existir por uma morte de uma pessoa querida, pela separação dos pais, por alguma coisa assim, nesse sentido, é pessoal com a criança. Esse tipo de transtorno é recorrente, manifestando-se durante a vida escolar, toda a vida escolar da criança. Então, é o que eu acabei de afirmar para vocês. O transtorno escolar, se a criança está hoje no 3º ano e você começa a puxar a ficha dela lá atrás, você vai ver que uma hora ou outra o pai vai te dizer que ela sempre teve dificuldade. Por isso, quando o professor percebe que a dificuldade de aprendizagem apresentada pelo aluno resiste às suas tentativas de solução, e por mais que ele esgote seus recursos, o aluno não apresenta melhora no desempenho escolar, o docente pode estar diante de um transtorno de aprendizagem. Você tentou começar do mais simples e mesmo mais simples para o 3º ano, a criança não deu conta. Então, pessoal, podem começar a ter aí um pouquinho de desconfiança que essa criança venha ter algum transtorno. Às vezes você não vai saber qual é o transtorno,
mas você vai saber que existe algo ali. Por quê? Porque você tem todo o mais fácil para o mais difícil, a criança não conseguiu. Você fez uma adaptação curricular para que aquilo acontecesse, mesmo assim ela não conseguiu. Então, isso são indícios de transtornos. E aí você chama o pai para conversar, o pai diz que isso sempre existiu na vida da criança, mais um sinal de transtorno. Note que o diagnóstico de transtorno de aprendizagem depende de avaliação por parte de especialistas da saúde. Também, para caracterizar tal modalidade de transtorno, é imperativo que o estudante apresente comprometimento de aprendizagem no campo de leitura, escrita ou matemática. Ou seja, vai ser em todas essas áreas? Não. Às vezes a criança vai muito bem em matemática, mas quando chega ali para ler, ela não consegue desempenhar uma boa leitura e nem compreender o que leu. Então, é um transtorno. Ela não vai ter dificuldade nessas 3 áreas, tá bom, pessoal? Mas uma dessas áreas vai ser atingida pelo transtorno de aprendizagem. E o que é esse transtorno de aprendizagem que está dentro do transtorno global do desenvolvimento, que é o TGD? São caracterizados por prejuízos severos em diversas áreas do desenvolvimento, tais como habilidades de comunicação, presença de comportamentos, interesse de atividades estereotipadas, como o autista tem, né? E ainda habilidades de interação social recíproca. As crianças com transtornos globais do desenvolvimento apresentam dificuldades em começar e manter uma conversa. Algumas delas evitam contato visual e não suportam o toque do outro, preferindo manter-se isoladas, mas podem estabelecer contato por meio de comportamentos não verbais. E aí a gente precisa entender o que é um comportamento não verbal. Apontar, pegar você e levar a um lugar para fazer aquilo que a criança quer. Isso são exemplos de comportamentos não verbais. Então, para que a criança tenha um transtorno global do desenvolvimento, então ela precisa estar dentro desses aspectos. E aí dentro desses aspectos entra o TEA, o TDAH, o DI, porque tudo isso é um transtorno. O que é o transtorno global do desenvolvimento? É algo que não deixa a criança se desenvolver bem, naturalmente, como deveria ser. E aí, dentro desses transtornos global do desenvolvimento, nós temos os transtornos do neurodesenvolvimento, que são 7. E quais são eles? Deficiências intelectuais, transtornos de comunicação, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno específico da aprendizagem, transtornos motores, transtornos de tics. Então, dentro do neurodesenvolvimento, nós temos estes transtornos, que são 7, tá bom? Mas por onde começar quando a deficiência é intelectual ou transtorno global do desenvolvimento? É melhor do que se prender a relatórios, né? Então, pessoal, não se prendam a relatórios médicos, por favor. O relatório médico é só um norte para você. Ele não limita a aprendizagem da criança. Os educadores das salas de recurso e das regulares precisam entender que tais diagnósticos são pistas, faltou um S aqui, são uma pista para descobrir, não faltou não, tá certo. Diagnósticos são uma pista para descobrir o que interessa. Quais obstáculos o aluno enfrentará para aprender e eles? Quais obstáculos o aluno enfrentará para aprender eles? Não tem esse E também não. Não, tem sim. Quais obstáculos o aluno enfrentará para aprender e eles para ensinar? Transtorno de desenvolvimento levam problemas de funções executivas na aprendizagem, até no funcionamento social, comunicativo e afetivo. Lembra que eu falei com vocês sobre essa questão das funções executivas lá em um dos primeiros dias de aula nosso? Por quê? Porque se a criança tiver um transtorno,
isso vai afetar as funções executivas e memória de trabalho. E aí não tem como eu aprender se isso não funciona direito em mim. Então, o que eu tenho que aprender a fazer? Reconectar isso daí para depois exigir uma aprendizagem. Além disso, é necessário associá-los às pesquisas e às evidências científicas, as quais têm papel primordial para definir prioridades e alvos mais consistentes para que as ações não se percam em achismos e palpites, porque o que mais a gente encontra são palpiteiros e pessoas cheias de achismos para poder dizer um monte de coisas. E acaba que ninguém está embasado cientificamente em nada para poder dizer isso para a gente. É preciso trabalhar a realidade do potencial da criança para que haja ganhos na aprendizagem. Para que isso aconteça, é preciso entender como cada indivíduo com suas limitações funcionam, aprendem. Não adianta você querer ensinar uma criança que está dentro da educação especial, trabalhando a inclusão com ela, se você não sabe como ela funciona, se você não sabe como que ela aprende. Então, o primeiro fato é você pegar a sua criança e estudar ela. Ah, o que ela não sabe? Isso. Por que ela não sabe isso? O que ela tem? TDAH. O que é o TDAH? Mas o dela difere disso. Como que eu ajo nisso? Eu preciso ter a criança, eu preciso ver a criança. Não adianta eu ter feito aí teses e teses sobre autismo, sobre TDAH, se eu não vou levar em consideração os parâmetros para aquela criança específica naquele momento. A aprendizagem, ela é uma via de mão dupla. Se ela não permitir que você ensine ela, você não vai ensinar. Por isso que a gente diz que o primeiro processo para a gente ensinar uma pessoa é fazer formação de vínculo. Quando eu me vinculo com vocês, vocês conseguem ter atenção no que eu estou falando. Porque eu gosto daquilo que eu estou falando, porque eu me sinto bem em estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Se eu não gosto disso, vem cá e faço isso mais ou menos, vocês não vão se conectar comigo. Então, assim é a criança na sala de aula. É bom saber diferenciar agitação, ansiedade e hiperatividade, para que a gente não saia falando aí que todo mundo é hiperativo. E todos nós temos um pouquinho de cada um disso daqui. Não existe santos aqui, né? A gente pode até querer ser, mas nós não somos. Então, o que a gente precisa ver é o que está ultrapassado que causa problema, tá bom? Se é uma agitação normal de criança, se é uma ansiedade normal de criança, tá tudo bem, não tem nada errado. O que a gente tem que observar é se isso não está passando da linha de limite. Então, primeiro, o que é agitação? Comportamento que se dá como consequência de descobrir ou explorar seu ambiente. Quando algo lhe interessa, ela presta atenção. A criança se distrai quando algo não lhe motiva o suficiente. Aí ela vai fazer o quê? Ficar agitada, mexer no colega, subir na cadeira. É alegre e tem vitalidade. Normalmente uma criança agitada, ela não é pacata, né? Ela é ativa. Quando é travesso, não implica ser violento. Ele faz as travessuras dele, ele sobe, ele pula, mas ele não bate, ele não agride. Relaciona-se bem socialmente, brinca, dá risada, corre junto com os colegas, mas é tudo dentro do limite. Ainda que desobedeça, a criança conhece onde estão os limites do comportamento. Se você diz para ela assim, ó, você não pode fazer isso, ou seja, quando ela está próxima de fazer aquilo, ela vai sempre olhar para você para confirmar se pode ou não fazer. Ela conhece os limites de não fazer, mas ela te confirma, né? Olha para você para ver se pode realmente fazer isso ou não. Então, isso é simplesmente uma agitação. Hiperatividade. Apresentar dificuldades em terminar tarefas ou projetos. Sabe aquela pessoa que tudo que começa ela deixa no meio do caminho? Começa a fazer a tarefa, você chega em casa, vai olhar o caderno, tem completo. Começa às vezes uma aula de violão, de repente passa 2 meses e ela não quer mais. Ela começa a ler um livro, todos os livros dela estão pela metade na leitura, não terminou nenhum. Começou 5 e não terminou nenhum. Distrair-se facilmente por coisas sem importância. Apresentar problemas de concentração, ou seja, a pessoa não consegue se concentrar. Ela tem um livro para ler,
mas ela não consegue parar para ler aquele livro. Ela lê o livro, ela faz outra coisa, ela não se concentra. Problemas com organização, planejamento e disciplina, em geral, têm inteligência acima da média, mas com resultados medíocres, trabalho ou faculdades. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas hiperativas são pessoas acima da média na inteligência. Porém, os resultados delas são resultados frustrantes, por causa do pessimismo que elas carregam dentro delas, da introspecção que elas carregam. Então, não adianta nada ter uma inteligência acima da média se eu não sei trabalhar isso. Por isso que o professor tem que entender de hiperatividade. Apresenta impulsividade, inquietude mental e no corpo, balança as pernas, pés ou mãos. Sabe aquela pessoa que vai apresentar trabalho? Ela escora na parede, ela fica para frente e para trás, ela senta na cadeira, ela balança os pés o tempo todo. Então, ela pega os dedos, ela fica mexendo assim o tempo todo, tentando estralar, fazendo tal coisa. Tem, em geral, noção de quando errou, mas quando dorme, pode ter dificuldade para acordar. Então, ela tem noção de que ela fez algo errado, mas às vezes ela é muito difícil pedir desculpas. Ela não entende. Ela sabe que ela errou, mas ela não quer pedir desculpa. Quando a criança resolve dormir, às vezes tem dificuldade para acordar. E na maioria das vezes, elas têm problemas com o sono. Range os dentes o tempo todo, mama a língua à noite, se debatem muito para dormir. Às vezes tem umas que são sonâmbulas, andam à noite quando dormem, né? O sonambulismo. Falta de cuidado com as palavras e se arrepende. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e despeja tudo que quer te falar? Aí depois ela sai um pouquinho, ela vai se arrepender, porque ela fala, meu Deus, não deveria ter dito isso, agora já foi. Então, elas não pensam antes de fazer. Elas chegam e vão fazendo e depois se arrependem muito por conta disso. A dificuldade para dormir eu já falei. E ansiedade. Como que são as crianças ansiosas? O transtorno de ansiedade generaliza-se, manifesta por meio de 2 sintomas específicos: ansiedade e preocupação excessiva, constantes e duradouras, além de dificuldade para controlar esses sentimentos. A pessoa não controla, gente, ela se sente preocupada o tempo todo, o dia todo, vai dormir preocupada, ela não consegue se controlar. Outros sintomas, né, da TAG. O que é a TAG? É o transtorno de ansiedade global. Então, o que isso diz? Aliás, a TAG ela é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Eu troquei aqui. São irritabilidade, sensação constante de estar no limite, tensão e dores físicas. Sabe aquela criança que vai dormir à noite e te reclama que tá com dor na perna, que tá com dor no braço, que tá com dor na cabeça, que tá com dor no pé. Sudorese, transpira demais da conta, excessivamente, sente tonturas, problemas digestivos, aceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar. Aí eu já tô até vendo gente falando assim, nossa, eu tenho tudo isso aí, professora. Só que às vezes vocês estão nesse momento porque estão sob pressão. Aí isso não conta. Agora, se você está sem sentir nenhuma pressão normal, e aí você continua tendo todo esse aceleramento, toda essa irritabilidade, aí sim, isso é um processo de ansiedade, tá bom? Então, era isso que eu vinha trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Depois nós vamos entrar na parte específica do TDAH, do autismo. Nós já vimos a síndrome de Down, né? Um pouco, bastante. Deficiência intelectual também, a gente já viu, mas eu acho que não foram todos que conseguiram assistir a live, né? Que eu fiz com a Patrícia. Mas então depois a gente vai voltar para falar um pouquinho disso, tá bom? De forma bem especificada, até mesmo que a gente vai montar uns grupos para que a gente possa
desenvolver o nosso trabalho, tá bom? Fiquem todos com Deus e até breve.